Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito, Deus grande, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tu que reinas, tu que és o alto, sublime, que habitas no alto e sublime lugar, mas que habitas também com abatido e contrito de espírito, para vivificar-lhe o espírito. Graças te damos porque nos deste esse privilégio de estarmos neste lugar a fim de adorarmos o teu nome. E rogamos, Senhor, que nos conceda coração íntegro, que nos conceda a bênção do entendimento, que temamos o Senhor, que o temor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nosso coração. Nós oramos por entendimento, rogando a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus, perdoa-nos pecados, conduza-nos sempre ao arrependimento quando pecarmos contra Ti. Em nome dele que nós te oramos. Amém. Vamos ler, meus irmãos e irmãs, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Vou ler mais uma vez a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, diante disso, portanto, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Meus caros irmãos e irmãs, eu vou logo para o ponto que falamos ontem, na verdade, ontem não, no domingo passado, e isso pela segunda vez, que é exatamente
a parte 6 desse texto. Davi pediu ao Deus da aliança que preservasse a integridade de todos. Em outras palavras, esse ponto é simples e simplesmente quer dizer que Davi, uma vez, primeiro, ele mesmo tendo doado, usando aqueles 3 advérbios, voluntariamente, abundantemente e alegremente, é isso que esse texto nos ensina, a partir, claro, do versículo 1, é que nós temos melhor a exposição dessas 3 coisas. Ele fez assim, mas também ele viu que o povo igualmente doou da mesma maneira que ele. De que maneira mesmo foi que o povo doou? Uau, tudo bem, ele começou com alegremente, porque a alegria está no coração dele, ele quer chegar logo lá. Mas vamos na ordem que a gente viu. Primeiro, voluntariamente, ou seja, com disposição. Você já viu quando a mãe diz assim para o menino assim, Ruinei, vai jogar o lixo fora. Aí quando ela olha para ele, ele começa a construir 2 bolazinhas aqui. E vai. E joga o lixo fora. Mas não foi voluntariamente. Segunda maneira. Abundantemente. Ruinei, você tem lixo para jogar fora. Aí ele olha o lixo da casa dele e ainda joga o da vizinhança também fora. Ele joga lixo fora com abundância. Está demais você, Ruinei. E tudo isso ele faz com um sorrisão, com alegria. É assim que você trabalha em casa, Ruinei? Mais ou menos. A honestidade faz isso, né? Dizer isso, mas geralmente é assim. Pois bem, então aqui nós vimos, eu não vou mais repetir as coisas, mas vimos que Davi, no versículo 18, no primeiro momento, ele se dirige ao Deus da aliança, porque diz ele, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Depois faz essa humilde petição ao dizer, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Sim, eles fizeram, mas dizer que vai continuar, só a graça. A graça sendo abundantemente atuante na vida de um homem, de uma mulher, esses fazem exatamente assim. Então, conserva para sempre. E faz aquela que eu chamei de sublime necessidade, ou seja, a petição, a sublime necessidade de todos, ao dizer assim, inclina-lhe o coração para contigo. A gente sabe, aqui nem é muito a gente falar as mesmas coisas. Nós sabemos que andar com o Senhor é uma coisa. Continuamente andar com o Senhor é outra coisa. Então nós precisamos da graça dele. Conserva. Quanto tempo? Olha o advérbio. Para sempre. O quê? O que diz? O coração. Inclina-lhe o coração para contigo. Conserva para sempre. E inclina-lhe o coração para contigo. Nós paramos aqui. Então vamos dar continuidade e vamos ver agora uma outra questão que é a dupla preocupação do rei Davi nesse texto. Ou seja, primeiro, para com o seu filho e depois, consequentemente, para com a obra do Senhor. A edificação do templo do Senhor. Ele diz, eu não sabia que meu dedo fazia diferença. Eu faço assim e acontece. Interessante, né? E a meu filho dá coração íntegro,
Leiam comigo, por favor. Para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então vejam, irmãos, como realmente aqui nós temos uma preocupação dupla de Davi. Primeiro, para com seu filho, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro. A teologia de Davi realmente não tem nada a ver com o que algumas pessoas dizem. Eu faço como eu quero fazer, eu faço, eu desfaço, etc, etc. Não. Davi, ele aqui mostra aquilo que é o eco lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Meus caros irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida disso. Quando o crente age fazendo a vontade de Deus, é porque antes Deus agiu no coração dele. Por isso que temos uma oração lindérrima no livro de Hebreus, quando o autor de Hebreus, no capítulo 13, orou fazendo assim. É uma espécie de oração mesmo. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ele fala assim, olha: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, ou seja, baseado no que o Senhor fez, o Senhor Jesus. 21, vamos ler, sem pressa. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós acreditamos no que estamos ouvindo, o quê? Que só é possível fazer o bem que agrada ao Senhor quando antes o Senhor opera na pessoa, na igreja, na cidade, no país. Por isso é que ele diz: olha, orai pela paz da cidade. Por quê? Quem que vai trazer paz para a cidade? Ele. Porque na sua paz vós tereis paz. Interessante, não é interessante? Hein, Jorge, o que é que você diz? Vamos. Você vai dizer isso? Vamos? É assim? O que é que você diz além do sorriso? Tá? Sorriso bonito. Por exemplo, se você falar, em que força você vai falar? Sabe o que o Senhor diz? Jorge, abra a tua boca e eu encherei. Abra. Agora já pensou se abrir essa boca agora? Vocês entendem? E a Salomão, meu filho, diz ele, dá coração íntegro. Em outras palavras, o pedido de Davi para com Salomão, que vai ser o construtor daquela obra, é assim: prepara aquele que vai construir para que o faça como eu não posso fazer. Vocês lembram que o Senhor impediu Davi de construir a casa do Senhor? E sabe o que o Senhor disse para Davi? Davi estava preocupado, muito preocupado com a construção. E disse, olha, Natan foi lá com ele e disse: olha, Natan, eu estou querendo construir o templo, porque a gente já tem levado muito tempo andando de tendas em tendas, e eu preciso construir a casa do Senhor. Eu quero conhecer o palácio do Senhor.
no qual nós vamos adorar o Senhor. Aí o Senhor disse, Salomão, ou Natã, vá dizer certas coisas para Davi. Davi, você não tem condições de construir o templo. Tuas mãos estão sujas de sangue. Tu foste homem de guerra. E por que essa história de que vai construir casa para o meu nome? Acaso habito eu em casas? Vocês lembram desse texto? Aí diz, quem vai construir é Salomão, teu filho. Mas para Salomão construir, ele precisava disso. Coração o quê? Íntegro. Deveria haver unidade, harmonia entre o interior de Salomão e o exterior. Por isso é que o Senhor se agrada da doação que vem de coração íntegro, sem divisão. Vamos exemplificar aqui alguém que não tinha o coração íntegro em determinado momento. Marta. Vocês lembram de Marta? Marta estava com a mente super ocupada, super dividida, fazendo muitas coisas. Era tanta coisa que ela fazia que ela chegou até a querer repreender o Senhor. Senhor, não te importa que minha irmã me dê serviço sozinha? E ela está lá, para lá, para cá, para lá e para cá. E o Senhor disse, Marta, Marta, andas inquietas? Amém. E te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é suficiente, é importante, convém. Uma só coisa. E Maria escolheu a melhor parte, ou focado nessa melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a melhor parte? Era Maria, que recebeu aquela pessoa tão importante, que chegando à casa delas, de Marta, Maria e Lázaro, ele passou a ensinar. Quando se está ensinando, para-se tudo. E foi o que Maria fez, quedou-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Quem é que tinha coração íntegro? Maria, que estava quedada aos pés do Senhor, ou Marta, que estava se preocupando em fazer aquele banquete diversificado, provavelmente, para o Senhor? Quem é que tinha coração íntegro? Vocês ouviram o burburinho? Não saiu nada. Quem era? Maria. E Marta? Estava parecendo com quem? Com a nossa geração. Uma geração preocupadíssima com tantas coisas. Então é isso. Aqui, meus irmãos, nós temos lições importantes. A primeira delas é que os pais deveriam estar preocupados exatamente com esse aspecto fundamental que é para os filhos. Que eles tenham um coração íntegro, que eles, desde cedo, aprendam a amar ao Senhor, que eles aprendam a buscar o seu reino e a sua justiça, sabendo que as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, o Senhor providenciará. Primeira lição, que os pais se preocupem com isso, em orar para que seus filhos tenham coração íntegro. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos aqui? Já falamos em certo sentido. Aprendemos que a obra do Senhor, para ser realizada de modo agradável a Ele, é necessário o quê? Que se tenha coração íntegro. E aqui está a preocupação de Davi. E Davi sabia isso por experiência. Davi diz, olha, é o que eu queria fazer, mas o Senhor disse, não, porque você achou essa brecha em Davi. Você está com as mãos sujas de sangue, você é um homem de guerra. Não quer dizer com isso que Davi estava em pecado, mas ele tinha uma história que não convinha ser associada à construção do templo. Não tinha problema nenhum no momento, mas ele tinha uma história que contava contra ele. Vocês entenderam isso? Entenderam mesmo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Parece que hoje vai sair pergunta. Eu acho que eu estou enganado, né?
Se vocês ficarem olhando para mim desse jeito, eu vou ficar com vergonha aqui. Ainda mais que eu estou tentando segurar a água aqui para ajustar a água. Mas sim, primeira pergunta, não tem? Sim, senhor. Olha, pergunta de pastor é mais cara, viu? Eu não sei porque o senhor perguntou isso, não sei o que o senhor está pensando, mas são duas coisas distintas. Davi mesmo já tinha dito que tinha dado com coração, com integridade de coração. Então não se aplica a ele dizer que ele não tinha coração íntegro. Mas ele foi impedido de construir o templo porque o passado dele era um passado de guerra. O senhor disse, não, você não vai construir. Vocês não lembram disso, não? Está registrado, não lembra disso, não? Vocês lembram disso? Então, vamos para o texto, né? É isso, é? Se o quê? Eu não estou entendendo. Vamos lá. 1 Crônicas, acho que é 1 Crônicas. 1 Samuel, a gente vê isso aqui. 1 Samuel, deixa eu ver se é aqui, 1 Samuel. 1 Samuel 12, em 1 Samuel 12 acontece... Em 2 Samuel 12, ocorre aquela situação em que Davi ele é repreendido por causa do pecado dele. Agora, deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu ver, eu estou enrolado aqui. 1 Samuel 12, eu já falei. 1 Samuel 12. Olha, quem achar aí puder me ajudar. É 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, mas 2 Samuel 12 é quando Natã vai até Davi. Não é esse texto, não. Eu quero mostrar para vocês quando o Senhor manda... É 7? Pronto. Vamos ver aqui se é o texto que eu quero. 2 Samuel 7. Vocês são bons de Bíblia, né? Está vendo, pastor? Quando o pregador não sabe, eles ajudam. Tá. Pronto. Muito obrigado. Inclusive, vou registrar para ficar na história. Charles Lillinker. Ok. 2 Samuel 7 fala assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei. Aqui é quando o profeta escorrega também, né? Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha como o profeta também falha, né? Não no que está escrito pelo profeta. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Ele não falou isso, não. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o povo de Israel, ele diz que fez isso. Agora, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, por também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, olha só, Ele, o Senhor, o que é que vai lá? Te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ora, aqui, meus irmãos, nós nos encontramos com o Senhor dizendo que Davi não haveria de edificar casa para ele. Claro, a linguagem aqui mostra que nem Salomão é o descendente que ele disse, vai fazer a casa no sentido eterno. Mas o
templo do qual estamos falando foi Salomão quem construiu e o Senhor impediu Davi de fazer isso. Vejamos se 1 Crônicas 17 nos ajuda a ver isso. 28:3. Quem é que está falando? É o pastor? Uau! Rapaz, tirou o seu prêmio. Eu ia dar um prêmio 100% para você. Mas eu não posso dar prêmio para aplicativo. Eu não posso. Tem que dar para você mesmo. Olha aqui. Capítulo 28. 3, como é? Versículo 3. Eu vou ver o versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, está diante da congregação, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome. Vamos ler juntos? Porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então, respondendo aqui, terminando a resposta, já tem a resposta, pastor? Não. Falta de integridade no momento, não. Mas na história ele mostrou falta de integridade. Com certeza. Quem tem um coração íntegro adultera? Responde, irmão. Quem tem um coração ímpio odeia os outros? Por que diminuiu? Vou perguntar de novo. Quem tem um coração íntegro odeia os outros? Você sabe por que diminui assim? Porque alguns aqui odiaram demais esses anos que passaram. Porque não tinha coração íntegro. Quem tem um coração íntegro mente para os outros? Olha como aumentou, tá vendo? Quando pega da gente assim, diminui um pouquinho. Pois bem, Davi foi encontrado sem coração íntegro. Mas naquele momento que está registrado aqui, em 1 Crônicas 29, não, ele está dizendo, olha, eu fiz com coração íntegro. Tudo bem? De nada. Uma pergunta, pastor. Sim, senhor. O histórico de uma pessoa a impede de realizar certas coisas para Deus? Certamente sim. É uma redundância, certamente. Sim. O histórico, agora eu vou responder assim, o histórico negativo de uma pessoa poderá ser um impedimento para que ela realize certas coisas para o Senhor. Por que eu disse poderá? Porque vamos imaginar uma pessoa que antes da sua conversão era alguém ímpio e fez o que tinha que fazer, andou nos seus pecados, nos seus pensamentos, mortos conforme a Bíblia diz. Essa pessoa se converte, o Senhor lhe dá um novo coração, claro. Essa pessoa não vai ter impedimento para fazer a obra do Senhor, porque o seu passado não a impede disso, porque o Senhor apagou tudo isso e o limpou. No entanto, vamos pensar, alguém já se tornou crente. Davi era crente? Era. O Senhor julgou que o passado dele, no que diz respeito a ser ele um homem de guerra, não era a questão do adultério dele, não. Mas em ser ele um homem de guerra, em cujas mãos foi achado sangue, inclusive o sangue de quem? Qual era o nome do Urias? Então, Davi, você não vai construir casa para meu nome, não. Então, poderá o passado de alguém ser um impeditivo para que a pessoa não faça a obra de modo agradável ao Senhor. Outra pergunta. Como saber se o meu coração é íntegro? Meu coração transborda, de quê? De amor. Se tiver amor, a integridade está aí. Ora, minha princesa, eu paro tudo para te ouvir. Eu só quero que você tenha um pouquinho de paciência para eu concluir aqui essa parte. Minha digníssima fazendo pergunta. Você já viu ela fazendo pergunta, Jorge? Dona Edna.
Me convide para almoçar na sua casa, no dia que ele estiver em casa, né, Edna? Para ver se a gente conversa um pouquinho. Talvez ele abra a boca para comer, né? Provavelmente. Mas, vamos lá. E até eu me perdi. A culpa é sua, Jorge. Repita aí, por favor. Como saber se o meu coração é íntegro? Nós sabemos, irmãos, em boa medida, se estamos sendo íntegros ou não. Por que eu digo boa medida? Porque será que eu não sei quando eu estou enganando alguém? Será que eu não sei quando minhas palavras são melosas? Aliás, vocês já viram quando os jovens querem conquistar determinada jovem, como é que eles são melosos? Você já teve essa experiência, Rony? Nunca vou observar contigo. Mas o jovem fala assim, olha, só falta dizer assim, eu lhe dou a lua de presente se você me aceitar. Que miserável, com que lua você vai dar para ela? E aí começa com, a Bíblia chama de lisonja. Eu sei quando eu estou sendo lisonjeado, ou não sabemos. Vamos pensar num filho. Mãe, eu não tenho uma mãe melhor do que a senhora. Mãe, a senhora me deixa fazer isso assim? Aí ela diz, agora eu entendi por que você está assim tão dócil comigo. Já respondi? Em parte. Então eu sei quando o meu coração é íntegro ou não. Ainda que há a possibilidade de eu estar enganado e me enganando a mim mesmo. Mas, no geral, eu sei quando eu faço alguma coisa espontaneamente, quando eu faço uma coisa com força, abundância. Eu sei quando eu faço uma coisa com alegria. Alegria, vocês já viram quando o pessoal alegre? Quer ver uma coisa? Está todo mundo reunido e tem uma pessoa com dor de dente. Aí, de repente, alguém diz, vamos tirar uma foto. A dor some. E a pessoa ri. Quando termina, ela corre para chorar. Está com dor de dente, mas saiu bem na foto, gente. Tem outra pergunta? Será que posso dar uma vezinha assim para a minha princesa? Ela estava esperando. Posso? Responda. Porque ela pediu que já essas perguntas já tinham sido feitas. Diga, minha princesa, por gentileza. É minha esposa, tá, gente? Vocês que não estão vendo, tá? A pergunta dela começa ilustrando com a questão que Moisés passou, que foi impedido de entrar na terra prometida porque feriu a rocha. Então, a nossa postura é que nós agimos em determinados momentos. Pode impedir também de realizarmos obras para o Senhor? Ela afirmou, não foi? Ela afirmou. É uma afirmação. Ela afirmou. Sim, senhora. Pronto, está dito. Pronto. Sim, o que foi que ela afirmou mesmo? Que uma postura indevida de uma pessoa poderá impedi-la de fazer certas coisas para o Senhor. Foi isso? Diga isso. Isso. Tudo bem. Sim. Ó, o seu Nonato entrou na fila ali, o presbítero Nonato. O senhor? Beca está na frente, ele disse. É a senhora Silva, é? A senhora também usou o aplicativo para fazer a pergunta? Diga. São duas perguntas. Sim. A primeira está dentro do contexto que o senhor estava relatando sobre o histórico da pessoa, né? Então, muitas vezes somos até pegos em falhas como crentes e o Senhor nos disciplina. Mas em relação a essa história, pelo que eu entendi, ela está perguntando assim, isso irá definir o futuro dessa pessoa, aqueles mesmo depois da advertência, da disciplina do Senhor, como é que funciona? Ela queria que o Senhor explicasse melhor, mais profundo, essa questão do histórico da pessoa passada. É bem abrangente. A sua pergunta é claro, dá para entender, mas não posso trazer aqui uma resposta definitiva, conclusiva e fechadinha. Por quê? Primeiro, a pessoa falhou, digamos, falhou. A pergunta é, aquela falha, ela tem perdão? Com certeza. Se tem arrependimento, tem perdão. Mas aquela falha impede a pessoa de continuar
fazendo o que fazia ou de fazer outras tantas coisas, depende. Vai depender de como a situação fica, como é que foi a situação. Não dá para responder, dizer que definitivamente não, errou no passado, não tem mais brecha no futuro. Não, não podemos falar assim, porque o próprio Davi é um exemplo que ele errou seriamente, mas o Senhor restituiu ao seu reinado e ele terminou o reinado. Só impediu de ele construir o templo. Porque, historicamente, o Senhor diz, tu és homem de sangue, homem de guerra. Então, isso o impediu de fazer. Por aí você vê que não dá para afirmar, então todo mundo que tiver na situação de Davi, não vai poder fazer certas coisas. Não, não é assim. Então, a pergunta em si é fácil de entender, mas a resposta vai depender de cada situação, as circunstâncias e o julgamento que for feito em cima de todas essas coisas. A segunda, entendeu? A segunda pergunta está relacionada ao coração íntegro. A ideia de integridade, do coração íntegro, é de perfeição, de 100% santo. E aí foram relatados o caso de Moisés, o caso de Davi, que em alguns momentos erraram e foram penalizados também por causa disso. Mas ela queria que então o senhor desse uma explicação do que é este coração íntegro diante disso. Ok. Então, vamos pensar. Quando você estava falando de íntegro, etc., eu me lembrei não tem um leite que diz assim, leite integral? Não sei porque vocês estão rindo. Leite integral. O que é o leite integral? É o leite que não tem outra coisa senão somente leite. Então, integral. Não tem mistura. Café com leite é integral? Não, porque ou você tem café, separa, ou você tem leite e separa. Uma certa ocasião, o camarada passou vendendo mel. E ele fazia um alarde do mel que vendia como se fosse o mel mais puro que existia. E para provar que o mel era mel puro, em cada garrafa ele colocava uma asazinha de abelha. A asa de abelha estava lá. Aí você olhava e impressionava. Disse, olha, é mel de abelha mesmo. A asa da abelha está aqui dentro. Você compraria esse mel? Você? Não, estou perguntando. Por favor, estou perguntando para Daniel. Daniel, você compraria esse mel? Já chupava a asa da abelha na hora, né? Então vocês veem o que é integridade. É algo que não tem mistura. A integridade, ela é muito considerada no que diz respeito, biblicamente falando, à relação do homem com o Senhor Deus. Quando o Senhor chamou Davi, como nós vimos, tornou-o crente, o fez um homem de coração íntegro, a ponto de o Senhor saber, dizer, afirmar, registrar para todas as gerações que Davi era um homem segundo o quê? Coração do Senhor. Nesse ponto, Davi era íntegro, sim. Era íntegro. E o que aconteceu com Davi? Momentaneamente, ele se desviou, ele fez o que fez. Vocês notaram? Interessante. Que a despeito disso, Davi ainda tinha consideração para com o Senhor. Estava cego, mas ele tinha consideração para com o Senhor. Ele não admitia outro Deus. Davi tinha coração íntegro nesse sentido. Ele se voltava para o Senhor, ainda que estivesse momentaneamente enganado, porque ele estava desviado. Mas vai dizer, Davi, você não ama o Senhor. O quê? Eu amo o Senhor, sim. E dava provas. Quem sabe, sei lá, o que a história não mostra, fez hinos, etc, etc. Então, a integridade tem a ver com isso. Qual é o homem íntegro? Vamos lá, no Novo Testamento.
O apóstolo Pedro. Pedro tinha tanta convicção do amor dele pelo Senhor que chegou ao ponto de dizer: por ti estou pronto para dar a própria vida. E quem vai dizer que ele não estava falando a verdade? Quem vai dizer que ele não estava sendo sincero? No entanto, ele não se conhecia a si mesmo de uma forma mais aprofundada. Precisou passar por aquela prova. Quando o Senhor disse: Pedro, amas-me mais, a mim mais do que estes outros? Aí Pedro, agora já duvidando de si mesmo, porque já sabia quem era, Pedro então disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E o Senhor insistiu na pergunta até que ele ficou muito triste, porque a terceira vez o Senhor disse: Pedro, ama-me? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Eu não estou vendo aqui aquele negocinho daqui, aqui não está saindo aquele negocinho aqui. Não sei. É para não olhar? É para não olhar. De vez em quando eu olho aqui algumas coisas. Então, essa é a ideia. Então, outra ideia de integridade, veja bem, sempre assim, é a ideia de não mesclado com nada, não tem mescla. Por exemplo, amizade de um homem para com a sua esposa, amizade de um homem para com o seu amigo, um homem que serve no trabalho é um homem íntegro, ou seja, ele não faz as coisas de forma dividida, estando dividido. Deu para entender? Mas isso não quer dizer, você disse mesmo, se somos pecadores, estamos sujeitos a falhas. Então, mas não quer dizer que o Senhor não nos fez íntegros quando nos chamou para Ele, nos deu um novo coração. Tem até uma música que canta sobre não sei o que, coração. Como é, Charles, essa música? Tinha que pegar o coisa assim. Quem está cantando? Quem está cantando? Eu quero saber onde está saindo essa música, eu não sei. De onde é que está saindo? Onde é que está saindo? O senhor, aí continue, vai lá para a gente. Aí vai, né? Aí vai. Mas o início, como foi o início que o senhor cantou aí? Ok, muito obrigado. Esse não fala tanto de integridade, ainda que a ideia seja essa, né? Mas é um coração voltado somente para um Senhor. Não podeis servir a Deus nem às... Quando se tenta fazer isso, aí falta integridade. Entendeu? Pronto. Tem pergunta aí? É? Tem duas o homem perguntas. fugiu, foi? Desculpa. Duas perguntas. A primeira é: a palavra atributo significa o que é próprio, características de alguém, particularidades. Como estamos falando de atributos, podemos também dizer que são qualidades de Deus. Então, os atributos do Senhor são qualidades pertencentes à natureza de Deus. Pergunto: coração puro é um atributo do Senhor? Olha, esse aí foi para o Google. Procurou. Foi para o. Não, peraí, mas foi para o Google primeiro. Foi para o Google para saber o que é atributo. Dizendo que atributo é um qualificativo, é algo que uma pessoa tem. E aí, vou para resumir. Diz: o coração puro é um atributo do Senhor? A pergunta. Vocês sabem qual é a resposta? Peraí, vou perguntar de novo, está muito fraquinho. Qual é a resposta? Sim. Melhorou, mas vocês estão em dúvida ainda, mas eu não vou perguntar de novo, não. O Senhor é santo. Diz a Escritura assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Olha só, tanto ele é puro que não vai se encontrar nele, ao mesmo tempo, um pouco de treva, um pouco de luz. Não. Nele é luz, ele é luz. Nele não há treva nenhuma. Isso é integridade. Deus é íntegro. Esse é um atributo, agora, pegar aqui está aí. Esse é um atributo comunicável ou incomunicável? Esse atributo de Deus, a sua pureza, é comunicável ou incomunicável? Não entendi.
comunicável. Tanto é assim que ele faz os homens, primeiro fez o homem à sua imagem, e ele faz com que pessoas se tornem dele, convertendo-a a ele, para que sejam santos. Sede santos, porque eu sou santo. Seria essa a resposta. Outra pergunta. A pessoa gostou da resposta? Pergunte aí. Esperando a resposta. Diga assim, um sim, mais ou menos. Não. Gostou? Não respondeu. Ela vai responder. Ela vai responder sim. Hã? Outra pergunta. Outra pergunta. Sim, sim. Aí ele respondeu agora, sim. O que ele disse? Sim. O sim dele foi só com letra minúscula ou letra maiúscula? A primeira letra é maiúscula. Mas pergunte se vale o sim, I maiúsculo, M maiúsculo. Deixa eu mexer com ele. É daqui da igreja? É? Então, melhor razão para ele dizer. Aí eu fiquei com vontade de saber o que é. Diga, por favor. Diante do que foi exposto sobre o histórico de uma pessoa, está correto esse pensamento? Se uma pessoa tem um amplo histórico de estelionato e fraude, essa pessoa jamais poderia, mesmo sendo perdoada, exercer a tesouraria da igreja, por exemplo? Ou alguém cujo histórico é de ser um estuprador e cujo histórico ainda é latente na sociedade, ele não estaria apto a lidar com o pastorado? Perdoado, sim, mas não apto a exercer? Pegou pesado, não foi? Vamos ao primeiro caso, né? Primeiro caso. Não me diga que é não, por favor. É daqui da igreja? Não sabe. Ainda bem que você não sabe também. Bem, vamos ao primeiro caso. O sujeito foi trapaceiro, eu que estou colocando já, né? Ela disse isso. Foi pego fazendo estelionato, etc, etc. Esquemas financeiros. Eu pergunto, quem dentre nós nunca fez esse tipo de coisa? Talvez, provavelmente, não fomos profissionais, mas fizemos esquemas, entramos em esquemas antes da conversão. Essa pessoa se converte. O Senhor diz que a igreja deve colocar tais pessoas, se converterem, até mesmo na diaconia, se essas pessoas já deram provas de que passaram a ser não cobiçosas de sorte da ganância. Sabe, irmãos, o problema nosso é que temos uma visão muito romântica acerca de nós mesmos e uma visão bastante dura sobre os outros. Por isso a Bíblia fala assim mesmo. Tito, capítulo 3. Depois eu vou para a segunda ilustração, que, na verdade, a primeira resposta serve para tudo, na verdade. Tito, capítulo 3. Em Tito, capítulo 3, o apóstolo Paulo, que vinha falando no capítulo 1 e 2 para a igreja, se voltou para mostrar como deveria ser a relação da igreja com os de fora. Lembra-lhes, já é coisa que já tinha sido ensinada, que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, ou seja, gentis, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha a razão que Paulo apresenta para a igreja, a fim de que ela seja gentil para com os de fora. Qual é a razão? Versículo 3. Pois, ele se inclui, nós também, outrora, ou seja, no passado, éramos tudo isso. Paulo não tinha uma visão romântica acerca de si mesmo. Não, pelo contrário, ele disse, olha, fiel à palavra e diga de ter aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não que ele vivesse praticando injustiças, mas ele sabia que ele tinha potencial para praticar todo tipo de injustiça. Porque a graça foi abundante, haveremos de pecar? De modo nenhum. Como pecaremos nós que fomos libertos do pecado? Então, não tenhamos uma visão romântica
acerca de nós mesmos, porque estaremos nos enganando. Devemos nos ver. E quando olharmos as pessoas, deveríamos dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou melhor, naturalmente falando, do que essas pessoas que o mundo tem caído em cima. Eu vi uma charge, vocês sabem o que é charge, né? Eu vi um desenho de alguém, entrei lá no YouTube e aí tinha lá o desenho do ex-ministro da Justiça, algemado. Me deu uma dor no coração ver aquilo. Gente, é o mínimo que se espera de nós, seja quem for. Quando uma pessoa cai em desgraça, a nossa atitude deve ser de humildade, de reconhecer que não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos feito pior. Vocês estão me entendendo? Então, voltando aqui para a questão lá atrás da pergunta, pessoas cujo passado foi desse, aí inclusive ele ajuda a ver isso, a pergunta sua também. O passado da pessoa não deve carregá-la para todo sempre. Por quê? Porque o Senhor faz toda a diferença. Se o Senhor perdoou, se o Senhor purificou, se o Senhor disse o que fez, o que disse aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Lá foi aquela mulher perdoada, liberta, mas com a santidade no coração, porque aquele que a libertou é santo e disse: seja santa, em outras palavras. Tudo bem? E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro. Ou seja, é alguém que tem a aliança de paz, alguém que é perfeito no sentido de completo, não há divisão, é alguém que observa o Deus da aliança e quer viver segundo o mandamento dele. Por isso é que o texto continua dizendo: para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. E ele, então, vem a preocupação com o templo, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, vimos das duas preocupações de Davi, uma é a preocupação com o comportamento, com a atitude, com a integridade da pessoa que quer realizar a obra do Senhor. E veremos, se o Senhor quiser, o outro lado. Esse que é íntegro, esse pode e deve fazer a obra do Senhor. Portanto, irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor, quem faz a obra do Senhor, não ficará sem o resultado devido. Qual é o resultado? O contexto é da ressurreição de Cristo. O trabalho não será vão e experimentará a glória por vir. Tudo isso fruto da misericórdia do Senhor, que veio a nós, pecadores, salvar-nos, para ter para si um povo exclusivo de sua propriedade, um povo preparado para as boas obras.